Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. Vamos continuar agora nossas aulas de forma à distância, não é? Enquanto estivermos nessa quarentena, nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades de escola bíblica dominical, culto, vigília de oração, está sendo tudo de forma virtual. Nós estamos estudando o livro de Segundo Reis e o último que nós vimos foi Segundo Reis 6, de 8 a 23. E a gente vai contextualizar essa última aula para darmos prosseguimento. Nessa época, o rei da Síria, era Ben-Hadad, ela fazia certas incursões em Israel e ele começou a achar que tinha algum espião dentro da tropa dele, do exército dele, porque tudo que ele ia fazer, o rei de Israel se livrava. Isso porque Eliseu, né, mostrava ao rei de Israel que não andasse por determinados lugares, porque o Senhor falava com Eliseu. E o rei chama seus oficiais para conversar e acha e questiona por que isso está acontecendo. E aí os oficiais do rei dizem, olha, é porque lá em Israel tem um homem de Deus e ele o faz saber ao rei antes as coisas que o Senhor fala na sua cama de dormir. Então o rei ele pega um exército e manda prender Eliseu. E esse exército, quando vai, sabe que Eliseu está em Dotã, cerca o local onde Eliseu está, e o jovem, o moço do homem de Deus, se acorda cedo e quando sai, se depara com as tropas, cavalos, homens, e a primeira coisa que ele faz é dizer, exclamar: Ai, meu Senhor, que faremos? Isso está no versículo 15. Se você olhar aqui no versículo 15, diz assim: Tendo se levantado muito cedo o moço de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu Deus, que faremos? Vejam, muitas vezes a nossa vida ela está sendo pautada, não é, através daquilo que a gente vê. E esquecemos que a maioria das nossas lutas são espirituais. Em momento nenhum esse homem de Deus, esse jovem do homem de Deus, ele clama por Deus, mas ele clama ao seu Senhor, né, dizendo: o que é que faremos? É nessa hora que a gente vê a diferença da pessoa que confia em Deus e a que confia nos homens. Porque de imediato Eliseu responde com calma, com tranquilidade e diz: Não temas, não temas. Ele sabe que a força dele está em Deus, não é ele, não é o profeta, mas a força dele vem de Deus. E avisa para o moço: Não temas. Então, Eliseu ora a Deus, veja a diferença de postura. Ora a Deus e pede para Deus abrir os olhos do moço. Pede para abrir os olhos do moço. Então, da mesma forma, tem que ser o crente. Nosso olhar tem que ser um olhar espiritual. Nós temos que olhar para as coisas de Deus. A gente tem que crer que Deus é quem é o nosso socorro bem presente, né? E aí, quando Eliseu pede para abrir os olhos do moço, ele diz assim: ele diz, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o jovem, nessa hora, ele tem um despertar. Ele olha e vê que quem está ao redor de Eliseu, os homens, carros de fogo, estão protegendo o servo de Deus.
Mas Eliseu ainda faz outra coisa, ele ora novamente e pede que Deus fira os seus inimigos com cegueira. E Deus os fere, e eles chegam a Eliseu, e Eliseu os guia até a Samaria. E dizendo o quê? Que o homem a quem eles procuram não está ali. Então eles vão seguindo Eliseu, e Eliseu, quando chega em Samaria, ora novamente. Percebam aqui a questão, Eliseu sempre ora antes. Eliseu sempre está falando com Deus primeiro. Então Eliseu ora a Deus e pede para quê? Para que Deus abra os olhos dos seus inimigos. E estes, na hora que abrem os olhos, percebem que estão no meio da Samaria, estão cercados. O rei de Israel está com seus homens lá e pergunta a Eliseu, o rei de Israel: vamos feri-los? Feri-los-ei, meu pai? Então Eliseu responde: não, não. Manda dar água e comida e eles tornem ao seu senhor. Nessa hora, Eliseu está colocando em prática alguns ensinamentos de Jesus e da própria Bíblia, né? Lá de Provérbios, por exemplo. Lá em Provérbios 16, 21, diz assim: o sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Muitas vezes, meus irmãos, nós devemos nos tardar a nos irarmos, né? Nem sempre o falar de forma ríspida, grossa, traz resultados bons. Porque aqui em Provérbios ele está dizendo que a doçura no falar aumenta o saber. Então a palavra tem que ser pura, tem que ser uma palavra boa, agradável, edificante, não também de dizer o que a pessoa quer ouvir. É dizer o que ela precisa ouvir, mas de forma sábia, doce, para que ela receba esse ensinamento. Lá em Mateus 7,12 vai dizer assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, nós devemos tratar os nossos inimigos de uma forma, ou as pessoas, não é nem os inimigos, da mesma forma que a gente quer que as pessoas nos tratem. Como é que eu quero que as pessoas me deem amor se eu só faço murmurar, só faço reclamar, só faço falar mal, só faço dizer coisas? Não. Então, tudo que eu quero que os homens me façam, que eu faça isso também. Lá em Provérbios 25, de 21 a 22, vai dizer assim, ó: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça e o Senhor te restituirá. Esse mesmo texto a gente vai ver lá em Romanos 12, quando Paulo vai falar aos Romanos e do versículo 17 a 21 vai dizer assim: a ninguém torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, vejam só, nesse momento Eliseu não deixou o rei agir com a sua espada, nem se vingar. Liberou os homens, o rei deu um banquete, atendeu o pedido de Eliseu, deu um banquete e os liberou. E ele termina essa parte dizendo assim: e foram para o seu senhor, no versículo 23, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então, eles foram embora e não houve mais investidas. Quer dizer que, com aquela palavra branda, Deus, orientando Eliseu, né,
fez com que os homens voltassem e não houvesse mais investidas. Vocês estão lembrados que também nós estudamos na aula anterior a questão de Naamã, que era um oficial, o braço direito do rei da Síria, e foi curado. Então, Eliseu era um homem que temente a Deus, e a gente pode dizer que as atitudes dele eram atitudes de um homem que conhece a essência do coração de Deus e que vive contrito com ele. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, Eliseu hoje seria um homem cristão, temente a Deus, que escuta, procura Deus nas horas de temor, nas horas de necessidade e não se aparta dele em momento nenhum. E na hora que vem a aflição, que vem a tribulação, que vem os problemas, a primeira coisa que ele faz é orar. Essa é a grande diferença de um homem de Deus, é que nós temos que orar em tudo, procurar a direção divina. E muitas vezes a gente está esquecendo de fazer isso. A gente só vai fazer isso quando o problema está grande, quando a gente não tem mais solução, quando deveria ser, muitas vezes, antes de tomar determinadas decisões, deveríamos estar intercedendo, conversando com Deus, pedindo orientação, certo? Então, nessa aula, a gente viu quanto é importante termos os olhos espirituais para o alto, sabermos, entendermos que de Deus vem o socorro, que Deus está presente, que Deus não deixa os seus desamparados, e nossa confiança tem que ser na rocha, que é Cristo. Isso é a grande lição que nos deixa esse texto. Para a aula de hoje, nós vamos ler 2 Reis, dos versículos 24 a 30, que diz assim: reina fome em Samaria. Então, depois que os homens foram embora, né, que diz que não houve mais investidas, então, no versículo 24 diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco mais de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva, é edificante, nos ensina, e são com esses textos que a gente vê que o Senhor escreve para que possamos conhecer a natureza humana, para que não pequemos contra ti, que o Senhor possa estar dando sabedoria ao teu servo, para que a gente tenha uma meditação nessa palavra, e que a gente entenda que quando nos afastamos de Deus, a natureza humana, o nosso coração pode ser extremamente nocivo e faz coisas que desagradam até os homens, quanto mais a ti, Senhor. Que possamos aplicar os ensinamentos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a fome, ela mexe com a essência humana. Longe de Deus, nós perdemos a nossa humanidade. Aqui nós estamos falando
do sentido literal da palavra, não é uma metáfora. Não está dizendo, porque se, porque não. Duas mulheres abordam o rei que vai passando. Vocês estão lembrados quem é esse rei? Esse rei, no capítulo 3, ele se juntou, esse rei, com mais dois reis, né? Porque tinha Israel, Judá e um terceiro rei. Foram os três, subiram para uma peleja, não ouviram o Senhor, e depois de uma semana caminhando pelo deserto, o rei, esse dito rei que foi abordado pelas mulheres, né, olha assim e diz: Senhor, será que o Senhor nos trouxe aqui para sermos entregues aos moabitas? E o outro rei, o rei de Judá, né, Josafá, diz: será que não tem um homem de Deus aqui para que possamos consultar? E é quando Jordão desce com Josafá e vão ter uma conversa com o profeta. Essa conversa, ela mostra os tempos que Israel estava vivendo. Um tempo de idolatria, um tempo onde as pessoas estavam longe de Deus. Porque quando eles chegam para falar com o profeta, no capítulo 3, versículo 13, Eliseu diz assim: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Porque Eliseu sabia das coisas ruins que o rei fazia. Vai aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes três reis para entregar nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Esse era o perfil do rei que estava reinando em Israel. Ele não via nas atitudes dele o problema. O problema era o homem de Deus. O problema era Deus. A nação enfrentava todas essas coisas, mas ele, na hora que chegava a hora da aflição, que procurava o homem o profeta, o homem de Deus, ele dizia: olhe, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, quer dizer, do rei de Judá, eu não te daria atenção, não te contemplaria. Então era esse rei que estava governando Israel. Então a idolatria era muito grande. As pessoas estavam distantes de Deus. A gente vai ver que as pessoas, quando houve esse grande cerco, as pessoas não podiam entrar, não podiam sair, e aí houve uma grande fome. Uma grande fome, e o rei está andando, o rei está passeando, andando pelos muros, e aparecem essas duas mulheres. E vejam que no texto ele não diz, ele diz assim: cozinharam, pois o meu filho, e o comemos. As duas comeram a criança. E no outro dia iam pegar o filho da outra para fazer a mesma coisa, só que ela o escondeu e ela estava com raiva. A gente conhece um texto parecido com esse, só que o rei Salomão usou de grande sabedoria e poupou a vida daquela criança. Mas aqui não, aqui é literal. Aqui as mulheres estavam com fome, as mulheres perderam a natureza humana. Elas estavam vivendo um tempo de idolatria, de oferenças a outros deuses. E quando a gente se distancia de Deus, o que acontece conosco é isso. Fazemos coisas que nem Deus, que são abomináveis, não é? E o rei mostra, nesse momento, que ele se compadeceu. Mas a gente vai entender que ele se compadece, mas é aquela coisa, ele se compadeceu com a situação, mas ainda não consegue ver o problema que existe nas atitudes dele, porque ele vai dizer assim: tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes,
quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia panos de saco por dentro, sobre a pele. Então, naquele tempo, os panos de saco, as roupas, quando um rei rasgava, quando o povo rasgava as suas roupas e vestia uma roupa de grossa, era uma atitude de humilhação, de perdão não, estava contrito, estava indo à presença do Senhor na sua essência, vocês sem roupas, sem nada que o torne diferente dos outros. Essa atitude o rei teve no momento, mas nós vamos ver a partir do versículo 31 que ele vai colocar a culpa de tudo isso em Eliseu, que vai ser o motivo da nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe, que possamos ter comunhão com Ele, que possamos entender que Deus está à frente de tudo e que nós é que nos distanciamos de Deus. Deus não nos desampara, nem está longe, tá certo? Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana na presença do Senhor. Amém?